Glória a Deus. Gênesis 12, verso 1. Encontraram? Glória a Deus. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Pode fechar sua Bíblia. Feche seus olhos. Senhor, nós te agradecemos por este momento. Agora nós vamos falar da tua palavra, Pai. O Senhor é bom para conosco. E eu peço neste momento que eu seja um canal de bênção nas suas mãos, Pai. Que as pessoas estejam atentas à voz do teu Espírito Santo. Que os corações estejam abertos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, Pai, continua ministrando nas nossas vidas e no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos e nós te louvamos. Amém. Podem se assentar, irmãos. Repita assim comigo: obediência que gera bênção. Vocês já viram uma criança quando ela é desobediente? Ela não recebe as bênçãos, né, irmãos? Ou recebe? Se uma criança ela é desobediente, ela é malcriada, ela não recebe as bênçãos do Senhor. Tanto as do Senhor como as dos seus pais também. E aqui nós vemos um homem obediente. Gênesis capítulo 12, 1. Abrão tinha uma promessa. Deus chama Abrão, Deus não havia mudado o nome dele para Abraão, e ele faz uma promessa para ele. E olha que interessante. Nesse momento que o Senhor faz essa promessa para o filho dele, e ele fala: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Era somente uma promessa. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala para ele assim: uma promessa. Mas nós vemos um homem fiel ao Senhor, temente ao Senhor, que ele tinha toda a confiança baseada, e toda a confiança dele estava no Senhor. Então fica fácil obedecer, né, irmãos? Sim ou sim? Mas quantas vezes o Senhor fala para nós algo, nos dá uma ordem, faz as promessas continuamente, diariamente, porque todos os dias o Senhor faz as promessas, todos os dias as misericórdias que Ele tem sobre as nossas vidas, elas se renovam. A palavra diz que todas as manhãs elas se renovam a nossa vida. E mesmo assim, às vezes a gente é um filho desobediente, mas aqui não, aqui nós temos servos e servas do Senhor, que são obedientes à voz do Espírito Santo. E aqui nós vemos que o Senhor dá uma ordem para ele. E aí você já falou para o seu irmão da promessa, agora você vai falar uma ordem. Olha para o seu irmão e fala: uma ordem. Aqui quando o Senhor fala isso para Abrão, mandou ele sair da terra dele e da parentela. Irmãos, eu já saí da minha terra e da minha parentela. E vou falar para vocês, não foi fácil. Porque nós começarmos do zero é muito difícil. Mas aqui era o Senhor que estava mandando ele fazer isso. Então ele não teve medo. O que eu quero dizer para você nessa noite, que se o Senhor disse algo a seu respeito, se o Senhor disse algo que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Não tenha medo. Não fique paralisado e achando que você não vai conseguir. Irmãos, foi o Senhor quem falou. Ele é fiel para cumprir. Aqui o Senhor faz a promessa para Abrão e diz para ele: eu farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Deus falou, está falado. Irmãos, tudo aquilo que o Senhor falou ao seu respeito, passe o tempo que passar, quando nós cantamos na canção, haja o que houver, venha o que vier, o Senhor, Ele vai fazer tudo acontecer na sua vida. Obediência que gera a bênção. Por quê? Estou recebendo a palavra do Senhor, estou sendo ministrado, estou sendo cuidado, estou debaixo das bênçãos, querido. Não tem como você não ser abençoado. Continue crendo no Senhor e nas promessas dEle. Nós temos que ter a nossa confiança total no Senhor. Não é somente aquela confiança quando tudo está bem, quando tudo está um marasmo. Marasmo não, quando tudo está um mar de rosas. Quando as coisas estão indo tudo bem na nossa vida, nós temos que confiar no Senhor, em tempo e fora de tempo.
Quando alguma situação acontecer na sua vida e você achar que é para a morte, dobre o seu joelho e fala: Senhor, para que isso está acontecendo? Porque nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós sabemos que Ele tem o controle da nossa vida. Nada foge do controle das mãos dEle. Então, se algo sobrevir sobre as nossas vidas, nós estamos debaixo da obediência do Senhor. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar: Senhor, Senhor, fala na minha vida, toca na minha vida e me mostra o para quê dessa situação. O porquê não, porque Ele tem o controle de tudo. Mas o para quê? Porque às vezes as situações que vêm sobre as nossas vidas é para fazer a gente orar mais, é para fazer a gente buscar mais, não é para nos matar, irmãos. Alguns dias atrás o pastor falou: vamos iniciar uma campanha de oração. E eu falei: tudo bem. E nós vamos orar todos os dias às 3 da manhã. Falei: tudo bem. Estava tudo bem, irmãos. Igreja indo bem, finanças indo bem, nossos filhos, tudo bem. E eu falei: tudo bem, vamos orar. Que oração não quer demais? Quantos aqui já ouviram algumas pessoas falando: ora que melhora? Já ouviram, irmãos? Amém. Ora que melhora. E nós temos que orar. E orar 3 horas da manhã não é peso. Vamos fazer essa campanha assim. E nós começamos a orar. Passaram-se alguns dias, veio algo muito, como é que eu vou usar uma palavra? Algo muito que veio querer trazer medo para as nossas vidas. E aí nós entendemos. Nós já estávamos orando, o Senhor já estava nos guardando. O Senhor já estava fortalecendo a nossa fé. Porque de repente, se essa situação viesse, nós não íamos, iríamos ficar tristes, com o nosso coração entristecido, chateados, mas não, nós estávamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, tudo que acontece nas nossas vidas é sempre para nos motivar. Jamais esqueça disso. Não ache que algo está acontecendo na sua vida porque você fez algo de errado. Se você fez algo de errado, você precisa se consertar com o Senhor. Primeiro passo para receber as bênçãos do Senhor é consertar o altar. Mas eu não quero falar sobre isso nessa noite. Mas se você está debaixo da obediência, você tem confiança no Senhor, tempo de oração e qualidade, e algo está acontecendo, entenda que o ladrão, ele não assalta as casas vazias. Uma árvore que ela não tem fruto, que ela está seca, ninguém vai lá incomodar ela. Mas uma árvore que está cheia do Espírito Santo, uma árvore que está cheia dos frutos do Espírito Santo, ou uma árvore, se você vê lá fora, se você gosta de alguma fruta, você vê aquela árvore cheia de fruto, você quer pegar aquele fruto. É isso que eu estou dizendo para você. Se você está cheio do fruto do Espírito Santo de Deus, cheio do Senhor, você vai estar incomodando sempre o inferno, irmãos. E o que você tem que fazer? Confiar no Senhor, obedecer Ele. Pela fé, Abraão obedeceu ao Senhor. O Senhor não falou para ele: vá para lá, vá para acolá, faça isso, faça aquilo. O Senhor simplesmente falou: saia da sua terra. E ele obedeceu. A obediência dele fez ele ser o quê? Pai de multidões, um homem muito abençoado, um homem que até hoje e amanhã e depois de amanhã e todos os dias, enquanto houver vida nessa terra, as pessoas vão falar de Abraão, porque um dia o Senhor mudou o nome dele e ele se transformou em pai de multidões. Creia nas bênçãos do Senhor e permaneça na obediência dele. Melhor coisa é você servir o Senhor. Melhor coisa é você estar no caminho do Senhor. Mesmo sem entender o que está acontecendo. Mesmo sem você saber a solução e ver o que está acontecendo. Existem coisas que é só o Senhor que vai fazer. A minha confiança, a minha posição é confiar nele. A minha posição de filho não é questionar o meu pai. A minha posição de filha não é ficar murmurando e lamuriando e falando: Senhor, por quê? Porque eu sou um alecrim dourado que nasceu no campo e não foi semeado. Não, você é filho do Senhor Jesus. Todas as promessas dele é para a sua vida e vão se cumprir. Você precisa ter um propósito na sua vida, irmão. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: propósito. Tenha um propósito na sua vida.
As pessoas às vezes querem algo do Senhor. E quando nós falamos caminho da prosperidade, você já escreveu no seu papel o que você quer do Senhor? Você precisa falar para Ele o que você quer, o que você precisa. O pastor falou sobre prosperidade para alguns e para outros. As pessoas pensam de formas diferentes, mas nós temos que aprender a ser específicos com o Senhor e termos sim um propósito. Abraão tinha um propósito. E qual era o propósito da vida dele? Ter relacionamento com o Senhor. Ele levantava altar ao Senhor. Ele falava: Senhor, eu estou aqui, Senhor. E orava e buscava e tinha tempo de qualidade com o Senhor. Qual é o seu propósito nessa terra, se não for adorar o Senhor? Quando eu confio no meu Senhor, eu creio que todas as coisas Ele vai suprir. Tudo, eu não vou ter falta de nada, porque Deus está no controle de todas as coisas. Entenda, irmãos, o caminho da prosperidade vai acontecer na sua vida e você vai trilhar de forma triunfal através da sua obediência. Através da sua obediência. E como assim obediência? Amando ao Senhor. Quando o Senhor te chamar nas madrugadas, você sabe que você não acorda aquele horário. E aí você acorda e você fala: nossa, perdi o sono. Que é isso, irmão? É o Senhor te despertando. Vá falar com Ele. É o Senhor te chamando, te incomodando, para você falar com Ele. Quantas pessoas às vezes que não oram na madrugada e o Senhor está despertando você, porque Ele quer ter um relacionamento íntimo com você naquele momento. Nós temos que ser obedientes a Deus, obedientes à sua palavra, obedientes aos seus ensinamentos. Não precisa ter medo, irmãos. Nós cantamos no louvor: Deus, Ele provê todas as coisas. Sabe, quando você começa a ler todo o versículo 12, o que diz no versículo 3? Olha a promessa que o Senhor fala para ele: abençoarei aqueles que o abençoarem. E no último: em você serão benditas todas as famílias da terra. Já pensou se o Senhor faz uma promessa dessa para nós? O que a gente já pensa? Ah, não tenho carro, como é que eu vou para outra nação? Irmãos, se Deus falou, acabou. Fala para o seu irmão, fala: se Deus falou, acabou. Eita, se minha sogra estiver assistindo, vai falar: ai, esqueceu uma letra aí. Irmão, se Deus falou, Ele vai fazer. Passa o tempo que passar, o tempo que vier. Pode vir chuva, sol, né, Will? Se Deus falou, está falado, irmão, acabou. Se Deus falou, é decreto do céu para a sua vida. Glória a Deus, aplauda porque o Senhor merece. Glória a Deus. Uma promessa. Irmãos, às vezes, quando eu era mais nova, que eu ia para a igreja, eu falava: Senhor, fala comigo. Eu queria que o Senhor falasse comigo todo culto. E eu já ia preparada já, porque eu sempre chorei. Então eu já ia com o lencinho, que eu falava: eu vou chorar. Propósito, ouvir a voz do Senhor. E todo culto Ele falava, seja no amor, ou seja, às vezes, igual eu falo, no chicote do Beto Carreiro. E aí eu não falava para os outros, não: o chicote está estralando. Eu falava para mim mesma, eu falava: ai, Jesus, isso aí, ainda bem que o Senhor diz que o Senhor repreende aquele a quem você ama. Nós temos que estar assim com o Senhor sempre. Nem sempre as promessas do Senhor e algo que Ele vai falar para nós vai agradar, porque nós queremos que seja tudo do nosso jeito. E aí olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: não é não, é do jeito de Deus. É tudo do jeito dele, da forma dele. Sabe por quê, irmãos? Porque do jeito que nós pedimos, nós temos o quê? Uma visão limitada. E quando chega para Deus, quando Deus está ouvindo a gente ali, eu fico imaginando, né? Eu penso assim umas coisas. E aí eu fico imaginando o Senhor olhando assim, quando eu estou pedindo algo, e Deus olhando e falando: ó, nem sabe do que eu sou capaz. É limitada. É limitado. Não limite os seus sonhos diante do Senhor. Quando você tiver que pedir algo para Ele, peça grande. Sonhe mesmo grande, irmãos. Nossa, pastora, mas eu quero uma casa assim, assado, com piscina, não tenho dinheiro. Deus vai prover, irmãos. Continue obedecendo e confiando no Senhor. Você tem promessa do Senhor, não tem? Todos temos promessas do Senhor. Todas elas já aconteceram? Não.
mas vai se cumprir, irmãos. Sabe, a nossa vida é como se fosse, Raquel está aqui, um bolo, para explicar para vocês. Tudo tem um tempo, tem um processo, não é assim, Raquel? Você não pega lá o bolo, já vem pronto, a não ser se você for lá na Gi, lá, e aí o bolo já está pronto. Mas quando a gente faz na nossa casa, você tem que preparar os ingredientes, bate lá a massa, não é? Às vezes tem que fazer as claras antes. A nossa vida cristã, espiritual, é assim. Em todo momento, em todo instante, o Senhor está nos moldando. Nós não somos vaso na mão dele e ele é o oleiro. A todo instante o Senhor está moldando a nossa vida. Nós estamos no processo. Mas só vai alcançar o propósito e o sucesso aquele que suportar o processo. Você está sendo formado e tem as etapas de formação. Não queira pular as suas etapas. Não ache que você está pegando um atalho. Com o Senhor não tem atalho, irmãos. Uma vez uma professora contou uma história para a gente, dos rapazes andando, e eles estavam carregando a cruz. Cada um carregando a sua cruz. E aí, em dado momento, um espertinho, sempre tem um espertinho, né? Não tem sempre um espertinho? Sempre tem um espertinho. E aí o espertinho falou assim, e era comprida, e eles estavam carregando, ele falou, se eu cortar um pedaço aqui, não vai fazer diferença, e vai ficar mais leve. Ó, o irmão, lá, vou fazer isso então. Foi lá e cerrou a cruz dele. Opa, ó, chegou lá na frente. Sabe o que aconteceu? Lá na frente eles tinham que atravessar um abismo. E chegando lá, os irmãos que não foram os espertinhos, eles colocaram a cruz e passaram. E o espertinho, o que aconteceu, irmãos? Não pôde atravessar porque a cruz dele era pequena. Você está entendendo? Não adianta querer pegar atalho com o Senhor. Se você está debaixo das mãos dele, da obediência dele, vai acontecer. Não olha para a direita nem para a esquerda. Eu preguei outro dia sobre propósito. O seu propósito é maior do que qualquer coisa. O seu propósito tem que ser maior do que aquilo que você está dando ouvido. Para de ouvir. Creia no Senhor. Obediência gera bênção. Você sabe o que você está esperando, o que você está buscando, no que você está crendo. Permaneça firme no seu propósito. Permaneça firme na obediência debaixo do Senhor. Irmãos, aqueles que andam em integridade diante do Senhor, aqueles que a todo instante têm a sua fé, e uma fé inabalável. Quando eu falo fé inabalável, é realmente aquilo que está escrito em Hebreus, é você não crer no que você está vendo, mas você confiar que o Senhor vai fazer, esperar aquilo. Às vezes você está naquela incerteza, naquela espera. Creia que o Senhor vai fazer, mas mantenha a sua fé firme, inabalável no Senhor. Quando essa situação aconteceu conosco, eu confesso para vocês que no primeiro dia eu fiquei toda fartona. Falei, não. Falei, imagina, Deus é o Deus que pode todas as coisas. E aí eu dormi. E aí no outro dia eu acordei. E aí eu fui tomar banho e comecei a chorar. E eu falava, Deus, Deus, e agora? Depois eu falei, já mudei, irmãos. Mas foi só aquela hora também, porque aí Deus já tratou comigo lá no banho mesmo, já levei umas... Imagina, igual quando era pequeno, que o pai entrava no banheiro e... Nem mim não, nem meu irmão, porque eu era boazinha. Mas eu falei, Jesus. Aí eu já voltei no meu estado normal. Assim, irmão, se você também acontece isso com você, de vez em quando você dá aquela... Sabe, você fala, eita. Mas você já volta para a sua posição de soldado. Não deixe que o inimigo roube as promessas do Senhor na sua vida. Nós temos promessa. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Nada vai impedir que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida. Nós não falamos e sabemos que a palavra diz que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, elas nos perseguirão. Irmão, você vai estar aqui, a bênção vai estar sobre a sua cabeça. Você vai vir para esse lado, a bênção vai estar aqui, você vai para lá. Não adianta você nem correr, querer se esconder. A bênção do Senhor está na sua vida. Mas não permite Satanás tirar isso de você. Permaneça firme e obediente no seu propósito. Obediente naquilo que você sabe que vai gerar bênção para a sua vida. E Abraão vai. E ele vai. E ali...
através da vida dele, todas as nações são benditas na terra, como diz a palavra do Senhor. Irmãos, todas as vezes que o Senhor diz algo ao nosso respeito, algo na nossa vida, creia que vai acontecer. O resultado vai chegar. As coisas vão acontecer. Nós temos que ter a convicção que é o Senhor que está falando conosco e que Ele é fiel para cumprir todas as coisas na nossa vida. E as bênçãos do Senhor não é só para mim. É para mim, é para você, é para sua casa, é para os seus filhos, para toda a sua família. O caminho da prosperidade, você só vai alcançá-lo se diante do Senhor a sua vida estiver íntegra e você estiver totalmente dependente dEle. Não assim 50%, 100%. Ser totalmente dependente do Senhor, irmãos. Às vezes a gente fala assim, eu sou dependente do Senhor. Eu sou dependente do Senhor. É mesmo? Você tem certeza disso que você está falando? Porque ser dependente do Senhor é muito mais profundo do que nós falamos com os nossos lábios. Ser dependente do Senhor, eu vou dar um exemplo para vocês o que é. Ser totalmente dependente do Senhor é você estar na sua casa sem alimento para dar para os seus filhos. Você dobrar o joelho e esperar a provisão do Senhor vir sobre a sua vida. Isso é dependência total do Senhor. É você estar totalmente arrebentado. É você dobrar os joelhos, se entregar na presença dEle. E assim, no estalar de dedos, o Senhor revigorar todas as suas forças. Depender do Senhor é receber um diagnóstico ruim, algo ruim, de morte que veio para a sua vida. Mas é você dobrar os joelhos e falar para o Senhor: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que a qualquer momento Ele vai se levantar a meu favor. Não é ser dependente do Senhor e falar: não, eu vou para a igreja. Onde você vai? Eu vou lá, na Catedral do Amor. Não, título não define ninguém. O que define você é o seu caráter diante do Senhor. É o seu tempo de oração com o Senhor. É o tempo que você está aqui, está totalmente ligado na palavra de Deus. Você está aqui com o seu coração aberto e falando: Senhor, como eu tenho falhas. Meu Deus, trata o meu íntimo, trata em mim aquilo que precisa ser mudado, para que eu possa totalmente declarar que eu sou totalmente seu. Querido, Abraão só tinha uma promessa, mas ele tinha tudo que era confiança no Senhor. Creia no Senhor Jesus. Creia em tudo aquilo que Ele tem falado e tudo aquilo que Ele vai continuar falando para você. E não tenha medo. Não permite que durante a noite Satanás roube essa palavra do seu coração. Não permite que durante a noite ele venha colocar dúvida no seu coração. Permaneça firme no Senhor. Permaneça crendo nas promessas dEle. Você veio aqui buscar algo do Senhor, eu vou dizer para você: Deus tem mais para te dar. Não acabou por aqui. Não é só aqui, querido. Caminho quer dizer que nós precisamos continuar caminhando com Ele. Caminhando com o Senhor. E crendo que Ele é fiel para cumprir todas as coisas. Você só vai alcançar as coisas extraordinárias se você for acima da média. E como que você vai ser acima da média? Sendo diferente e fazendo aquilo que os outros não fazem. Orando ao Senhor, jejuando, consagrando todas as suas coisas a Ele. Irmãos, é tão bom a gente servir ao Senhor na totalidade nossa. E mesmo com as nossas falhas. Mas é tão bom servir ao Senhor e poder dizer: Senhor, eu sou dependente do Senhor. Eu creio nas tuas promessas. Todas as vezes que eu olho para o José Miguel, nós nos emocionamos. Porque eles tinham um diagnóstico ruim. Um diagnóstico que não podiam ter filhos. Sabe o que eles fizeram com essa palavra? Sabe igual a gente fala para os filhos? Entrou por esse, saiu por esse. Não foi assim? Eles fizeram o quê? Oraram, buscaram, consagraram um milagre no altar. E hoje o milagre está aí. Irmãos, o que é impossível para você não é impossível para Deus.
o que põe medo em você, aquilo que faz você perder o seu sono, aquela incerteza que você tem, não faz nada com o Senhor. O Senhor está dizendo para você: eu posso fazer tudo por você, mas primeiro você precisa declarar para mim aquilo que você precisa. Falando para mim o que você precisa, eu vou fazer o que tem que ser feito. Somente isso, irmãos. Aí você vai falar: é simples assim? É simples. Você só precisa crer e confiar no Senhor, obedecer ao Senhor e ter certeza que diante da sua obediência você terá a sua bênção, em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar.